de esportes. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estamos aqui mais uma vez com meu avô e para nós analisarmos a vitória do Bahia de 1-0 sobre a equipe do Flamengo. Com um gol solitário de William José, o Bahia venceu a equipe do Flamengo. Jogo que ainda teve a expulsão do Wallace e do Danilo. E bom, vô, o que você achou desse Bahia 1, Flamengo 0? Antes de mais nada, meu boa noite a todos os teus seguidores, né? Neste domingo agitado do futebol brasileiro, onde muitas coisas aconteceram. Nesse jogo entre Bahia e Flamengo, alguns incidentes imprevistos, né? Sim. E o técnico, o Jorginho, montou uma equipe e de repente foi expulso, né? Um dos seus jogadores. E o seu esquema foi um pouco por água abaixo. É um pouco desmontado. Desmontado. O treinador Felipe Luiz. Felipe Luiz. Então, o Bahia conseguiu fazer o seu gol, né? Jogou o tempo inteiro. A gente sabe que a equipe do Bahia é uma grande equipe, é uma boa equipe. Que é muito bem treinada pelo Rogério Ceni. Muito bem treinada pelo Rogério Ceni. Então, quer dizer, era um jogo que já se tornava difícil para o Flamengo. A gente achava que, lógico, dentro da lógica, seria um jogo equilibradíssimo. Equilibradíssimo. Né? Porque a equipe do Bahia é uma equipe que faz transições rápidas para o ataque e que acaba disputando o jogo de qualquer equipe do Brasil. E também a expulsão do Wallace também, que foi uma expulsão totalmente desnecessária, totalmente ridícula na minha opinião, que facilitou ainda mais a vitória do Bahia. O que você achou, por exemplo, da expulsão do Wallace? Olha, a expulsão desse jogador eu já tinha visto em outros jogos e também eu notei que as atitudes dele, como jogador jovem, né, tem muito que aprender. Ele é muito alterado e hoje tinha que pensar nos seus companheiros jogando com 10 e que ficaria com -1, com 9 se não fosse expulsão dele. Então eu achei a atitude irresponsável do garoto, mas não vamos assim detonar e dizer que ele não tem remédio. Tem, mas tem que ser. Mas calma, um jogador de futebol não pode ser tão alterado como é o Wallace. O Wallace que pode muito bem ir para a seleção brasileira. Porque imagine se ele fizesse isso numa Copa do Mundo. Ele perde os companheiros dele, a nação inteira, se ele fizesse numa Copa do Mundo, iam ficar zangados com ele. Os jogadores têm que ter cabeça no lugar. Eles não podem sair por aí cometendo irresponsabilidades, como que foi feito hoje. Eu notei ali que antes de quando eles já estavam tanto agitados, alguns jogadores ali os mais velhos chamaram a atenção dele. Eu, inclusive, vi também o Felipe Luiz pedindo calma para ele, né? Então é um jogador que tem que ser trabalhado, tem que ser olhado, né? Porque trabalhar com cuidado. Senão vai perder a sua carreira. Ele pode ser um bom jogador, ele pode vir a ser um ótimo jogador, mas se for por esse caminho, nada vai acontecer. Tem que trabalhar bem a cabeça do menino, porque a gente já viu grandes meninos que se perderam na carreira e acabaram indo para um outro caminho que não do sucesso no futebol. Porque se o Felipe Luiz, juntamente com a sua comissão técnica e os psicólogos do Flamengo não trabalharem a cabeça desse menino, ele pode se perder. Daí no futuro pode ser ruim para o atleta. Justamente. Então a gente acha que, lógico que agora daqui para frente as coisas vão se afunilando, como a gente já falou, e os jogos são mais difíceis. Agora eu estou notando que os árbitros estão deixando a desejar bastante. Porque a gente está cansado de ver, quando sai um escanteio, aquele empurra, e um para cá e outro para lá, a gente vê coisas horríveis ali. E o árbitro, às vezes, não controla direito, não dá um cartão amarelo, fica na dele. Tem faltas que a gente nota que poderia ser anotadas, eles não anotam, outras que deixam passar. Então eu estou achando assim, na minha opinião, né,
que os árbitros também estão deixando Sim. a desejar, estão entrando no jogo jogo. dos jogadores ali e estão marcando, às vezes, coisas erradas. Sim, a arbitragem no Brasil ela é bem ruim nesses aspectos. Ela não melhora a cada ano, ela vem piorando, ela vem evoluindo a cada ano. Às vezes a gente acha, não, esse ano a arbitragem vai melhorar. Daí a gente vai ver lá os jogos do Brasileirão e a gente prova que a gente está errado. A arbitragem vem evoluindo a cada vez mais. E isso precisa ser mudado drasticamente. Errar é humano, né? Mas errar tanto, a gente nota que cria uma certa irritação no próprio jogador, Sim. cria uma certa irritação nos próprios treinadores, que ficam balançando a cabeça o tempo todo, Sim. né? Achando essa ou aquela falta foi ou não foi, e que o juiz dá e outra hora não dá, Sim. dá para um lado, outro não dá. Então Sim. isso é péssimo. E cria uma própria irritação na torcida, que fica xingando né? E isso não é bom pro futebol, porque daí o clima no estádio fica ruim. E daqui para frente tem que ter paciência, os juízes também têm que dominar, saber como controlar um jogo entre Dois gigantes. e Flamengo, Cruzeiro e Flamengo, etc. Sim. Outros Sim. clássicos, né? Sim. Que agora para frente, nessa junção que está aí, que depende um ponto a mais, um ponto a menos, Sim. ninguém quer perder um ponto a mais. Sim. E ainda se colocar culpa em cima de juiz, como a gente está acontecendo, está vendo o que está acontecendo. Sim, gente, o que é isso? Um juiz ele não sabe controlar um Flamengo e Bahia, um Cruzeiro e Atlético Mineiro, por exemplo. Um juiz ele tem que saber controlar esses jogos grandes. Porque um juiz de Série A, ele tem que estar preparado para tudo que vai acontecer no jogo. Porque daqui a pouco esse juiz chega numa final de campeonato, num clássico, numa final de campeonato, ele comete um erro grosseiro que acaba prejudicando a equipe. Então a arbitragem, a CBF tem que focar ainda mais na profissionalização dessa arbitragem, que hoje é ruim e tem que ser melhorada cada vez mais. Sim, tem que ser melhorada para quem está no futebol, como quem gosta de esporte e futebol, está sempre acompanhando, né? Então a gente gostaria de ver melhorias, né? Grandes melhorias nesse setor. E há necessidade disso, porque isso prejudica muito o futebol. E quem assiste também. As torcidas, quem assiste, etc. etc. Isso prejudica muito. E também, daí daqui a pouco, os árbitros continuam errando, daí gera violência, etc. Mas os árbitros, a CBF tem que exigir a preparação cada vez de nível do futebol brasileiro, porque o Brasil é pentacampeão e não pode ter essa arbitragem que está aí há uma década, há várias décadas, inclusive. A gente às vezes também tem que ver aqui que às vezes tem jogadores que contribuem, para que o árbitro se saia bem. Tem outros também que contribuem para que o árbitro saia mal. Prejudicam o andamento da partida, irritam o próprio árbitro, as bandeirinhas e assim vai. Então tem que ter uma harmonia para que isso funcione. Tem jogador que fica o tempo todo na orelha do árbitro, falando com o árbitro, isso acaba irritando o árbitro, daí o árbitro toma uma decisão errada, que prejudica a equipe, daí isso gera mais animosidade ainda. Mas só um minutinho, mas falando do jogo, ainda, não foi um jogo tão ruim assim, né? O Flamengo até que poderia ter levado mais gol, como poderia ter feito, né? Até que trataram mais ou menos o Bahia lógico, com a vantagem, né? Jogou um futebol até vistoso e o Flamengo foi destruindo, e aí quando estava lá um pouco melhor, foi expulso esse jogador. E aí então as esperanças se acabaram. Falando do jogo, foi um jogo onde o Bahia, o Bahia, na minha opinião, ele teve mais ímpeto, mas depois que aconteceu a expulsão, o Bahia foi ainda melhor, foi melhor que o Flamengo no momento que aconteceu a expulsão.
E daí não tem como não dizer que a expulsão deu uma mexida no jogo. A expulsão ela foi crucial para o andamento do jogo. Mas o Bahia mereceu a vitória, porque o Bahia ele jogou bem, ele marcou pressão, ele marcou em zona alta. Tirando essas polêmicas, Bahia e Flamengo foi um grande jogo. Foi um grande jogo e não seria diferente, porque ambas as equipes são equipes de tradições no futebol brasileiro. E quando elas se encontram, são sempre jogos que tiram o fôlego. Justamente, né? A gente sabe que o Bahia vem numa ascendência, né? E o Flamengo a gente já conhece, é aquela equipe que está brigando aí pelo campeonato, pela liderança. Pela liderança. E é uma equipe que tem totais condições de ainda ser campeã brasileira. Porque a gente já viu equipe que tem 1% de chance de ser campeã, que tinha 1% de chance e foi campeão. Como em 2009, que o Flamengo tinha poucas porcentagens, poucas chances de ser campeão e foi campeão. Então o Flamengo pode sim ainda ser campeão brasileiro. Então esse cara de esporte, se inscreva no canal T Esporte, canal de esporte. Deus abençoe a todos. Amém.